Desperte. Quem mais? Desperte, acorde, levante-se. Do que ele está falando? Ele está falando de pessoas que adormeceram na sua fé. E ele usa a figura, a palavra que ele usa, no português vai aparecer na versão que eu coloquei, sejam vigilantes. Ele chama atenção para um grupo da igreja. Teve um grupo que morreu e teve um outro grupo que adormeceu. Os que morreram são inúteis. Os que adormeceram são aquelas pessoas que estão na função de vigia, vigilantes numa torre. Depois nós vamos ver o que isso tem a ver com a cidade, porque o que Jesus falou para cada igreja tinha a ver com os problemas da cidade. A cidade ficava no alto de uma montanha. Lembra? De um lado é um penhasco enorme. Então, no alto da fortaleza para entrar na cidade, existiam vigilantes. Esses vigilantes deveriam ficar atentos o tempo inteiro, porque as cidades ao longo da história sempre eram atacadas. Então a figura aqui é de alguém que deveria estar montando guarda, alguém que deveria estar no turno da noite. Por que ele fala levante e desperte? Porque ele está falando de noite. Está falando de alguém que começou a ser vencido. Demora em um sol aparecer e os olhos começam a ficar pesados e a pessoa começa a dar aquela pescadinha de vez em quando. E aí espreguiça, mexe a cabeça um pouco, toma um café, mas o sono vai pegando, e a pessoa ela não consegue ficar desperta. Isso, a mesma palavra grega que aparece, eu nem coloquei porque não adianta, os irmãos não vão entender, não conhecem a palavra, mas é a mesma palavra usada aqui, é usada em textos quando Jesus vai orar no Getsemane, e ele fala assim, orem comigo, vigiem comigo. E Jesus vai orar na madrugada da prisão, e ele volta depois, encontra os discípulos dormindo e fala, Pedro, Tiago, João, vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Será que vocês não podem ficar comigo acordado, clamando por 1 hora? E eles pedem desculpa, Jesus se afasta de novo para orar. E quando ele volta pela segunda vez, encontra os discípulos dormindo. E Jesus diz para eles, vigiem para que vocês não entrem em tentação. Jesus está falando para eles, se vocês não vigiarem, vocês vão sucumbir à tentação que se aproxima. E foi o que aconteceu. Minutos depois, os soldados chegaram para prender Jesus e os discípulos fizeram o quê? A maioria deles fugiu e Pedro pegou uma faca, atacou um soldado. Eles sucumbiram. Jesus ficou sozinho, foi preso sozinho naquela noite. Todos fugiram e só Pedro não foi preso porque Jesus ainda falou para os soldados, não é a mim que vocês querem? Deixai-os ir. Esse tipo de palavra, vigiem comigo, estejam comigo, não durmam, é noite, é treva e o mal se aproxima. Jesus está dizendo para a igreja, é possível que com o passar dos anos e a demora do seu retorno e o comodismo, o luxo de alguns grupos, a acomodação espiritual faça com que os crentes comecem a cochilar e comecem a dormir. E Satanás vai se aproximando e vai se infiltrando na igreja. E ele se infiltra porque você que deveria estar na torre de vigia olhando, você está cochilando. E quando você dorme, você ainda não morreu. Mas o vigia que dorme muito tempo, o inimigo vai se aproximando e quando ele chega muito, ele mata. É isso, esse é o alerta. Talvez hoje você esteja sentado aqui e na sua vida espiritual você está dormindo. Você, como eu falei, não lê mais a Bíblia. Não sei quantos trouxeram a palavra de Deus. Talvez você está tão cochilando que sequer você carrega esse livro. E olha, não importa quantas pessoas falem e quantos alertas vêm, você continua olhando e fala, não, tudo bem, não é para mim, é para os outros. Talvez você não ore, ou você vai orar e o sono vem e você dorme, não é? Talvez você está dormindo e não viu que o diabo está entrando, está circulando a vida dos seus filhos, dos seus familiares. Há maridos que não percebem o diabo se aproximando da sua esposa. Há famílias que estão tão dormentes que não perceberam. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo diz assim para a igreja, não deis lugar ao diabo. Está falando para a igreja. Como assim não dá lugar para o diabo? Ele fala assim, o diabo quer um lugar. Ele quer sentar com vocês. Ele quer assentar à mesa da sua casa. Quando vocês sentam para almoçar, no almoço desse dia, o diabo se aproxima.
Ele quer conduzir as conversas. E há crentes tão adormecidos que não percebem que as conversas da sua casa são regadas por fofoca, maledicência. Há crentes tão dormentes que não têm mais filtros, assistem coisas e tudo que assiste passa. Há crentes que não percebem que os seus filhos estão sendo assediados na escola por teorias, por ideologias destrutivas. Estão dormindo. O que fazer para uma igreja assim? Jesus falou: vocês estão num grupo que já morreu, e os que não morreram estão dormindo. Desperta, acorda. A Bíblia diz assim: levanta todos os mortos e Cristo te iluminará, Ele te acordará. Quando as pessoas estão dormindo, quando ele usa a figura de pessoas adormecidas para falar do estágio de morte espiritual, falando do caso dos incrédulos. E a Bíblia fala assim: levanta, desperta, Cristo te iluminará e você então verá. É capítulo 5, achei aqui. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14, não 4. É dito assim. Ele descreve todo o capítulo 5, uma atitude, orientações para crentes que estão adormecidos. Na igreja de Éfeso isso aconteceu também. E ele começa a falar muitas coisas. Versículo 3, ele fala assim: que toda impureza, toda sorte de cobiça, nem se nomeie entre vocês. Crentes que estão adormecidos gostam de conversas perversas. Não se chocam mais com conversas assim. Verso 4, não haja entre vocês conversação torpe, marcada por impureza, nem palavras vãs ou chocarrices. Alguém tem uma versão para chocarrices? Versículo 4, Efésios 5, 4. Não hajam palavras vãs ou chocarrices, brincadeiras inconvenientes. Há crentes que gostam de brincar com trocadilhos. São crentes que estão dormindo. E ele vai dizendo mais: pelo contrário, tenham ações de graças. Muito bem, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas, por causa desses pecados, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participeis dessas coisas, porque vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andem como filhos da luz. Ele está dizendo que os filhos da luz dormem nas trevas, e os crentes que foram iluminados, muitas vezes desapercebidos, vão para o escuro e vão dormir com os crentes, com os perdidos. E a Bíblia fala: isso é terrível. Versículo 12 fala assim: porque apenas o se referir ao que eles fazem, o que os ímpios fazem em oculto, já é vergonha. Mas todas as coisas se tornam reprovadas pela luz, quando se tornam manifestas, porque tudo se manifesta pela luz. E aí vem a palavra, o texto-chave dizendo assim: pelo que Deus diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Gente, isso aqui ele está dizendo, ele não está falando, ele está falando para a igreja: levanta-se. Os ímpios estão vivendo em trevas, Cristo pode levantá-los e salvá-los, mas há crentes também que estão em trevas. E logo que ele fala sobre levantar-se e Cristo iluminar e trazer luz e despertar, ele vai na sequência dizer: portanto vejam prudentemente como vocês andam. Não fiquem adormecidos, mas pelo contrário sejam prudentes. Não andem como necios, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades. Por quê? Ele termina dizendo: porque os dias são maus. Meus irmãos, os alertas da igreja de Sardes são esses. Primeiro alerta: seja vigilante, acorda, desperta. Se você está sonolento, pede a Deus, fala: Senhor, eu estou adormecido. O mundo me deu algo, eu estou entorpecido pelo entretenimento do mundo, pelas coisas que o mundo oferece, e os meus olhos se cansaram, eu não olho mais para o Senhor. E o sono tem tomado conta da minha vida, eu não estou mais na torre de vigia pela minha família. Eu não oro mais por eles. Eu não me preocupo se na minha família há santidade ou não. Eu não me preocupo com os alvos deles. Eu vejo meus filhos correndo atrás de dinheiro e eu acho isso normal. Isso é estar dormindo. Você vê seus filhos batalhando e fala: pai, eu quero fazer essa profissão porque eu quero ganhar muito dinheiro. E você acha isso normal? Você está dormindo. Há coisas que você tem que sentar com seus filhos e corrigir: ó, não vai por essa direção. Por quê? E você deve explicar na Bíblia por quê. Mas só pais despertos fazem isso. Há casamentos que começam a balançar
entram em lugares de areia movediça e começam a afundar, e as pessoas estão sonolentas, estão rindo, estão se divertindo, e aquilo vai pouco a pouco até o ponto que não dá para sair. É por isso que ele está dizendo para a igreja de Sardes: muitos morreram, mas quem não morreu, desperta, vigia, porque senão você vai morrer também. Os outros morreram, você não é diferente, você está caminhando para lá.